Gravação iniciada, presidente. Prezados, vamos reiniciar nossa sessão de julgamento do dia 25 de fevereiro de 2021, turno da manhã, da turma 3401. Vamos retomar esse julgamento a partir do item 162 da pauta, recorrente Corsert Artes Gráficas, de minha relatoria. O voto já está na pasta, peço a vocês que acessem o voto. É o final 2011-73. Vou iniciar a leitura, ok? Essa situação também eu acho parecida com a questão do relatório. Eu acho que já estou retomando toda a matéria no voto, então vou pular a leitura do relatório. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre alguma questão fática, a gente volta. Mas eu acho que só com a leitura do voto já está compreensível. Recurso voluntário é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. O recorrente afirma em seu recurso voluntário que, em que pese os fatos narrados e disposto no inciso 5, artigo 6 da Lei 9784, sabe-se que no âmbito processual administrativo, diferentemente do processo judicial, vigora o princípio do informalismo procedimental. Ele faz algumas considerações que eu deixei transcritas aqui. A DRJ, por sua vez, entendeu que existia uma irregularidade na representação processual que precisava ser sanada, pois o contrato social previa a necessidade de assinatura conjunta de 2 sócios, e a procuração do subscritor na manifestação tinha apenas uma. Então, colei aqui uma imagem do contrato social. Contudo, sendo a procuração instrumento do mandato, faz-se necessário inicialmente distinguir o mandato ou procuração ad negócia ou extrajudicial do ad judícia, que é o judicial. Na primeira espécie, tem-se procuração que autoriza o outorgado unicamente a efetivar negócios ou matéria extrajudicial, não servindo para representar o outorgante em matéria judicial. Essa procuração autoriza o outorgado a fazer negócio em nome de alguém a realizar a gestão dos negócios. Sua previsão se encontra nos artigos 653 e 691 do Código Civil. Faço a transcrição. O mandato judicial, por sua vez, somente confere poderes para representar o mandante em âmbito judicial, na prática forense, vedada a gestão de negócios ou atuação extrajudicial. Sua previsão específica se encontra no artigo 692 do Código Civil. Para a realização de ambas as espécies de atos, será necessário que o mandante confira ao mandatário procuração com cláusula ad judicia et extra. Faço a transcrição. Feita essa distinção, expõe o meu entendimento de que o requisito da assinatura conjunta de 2 sócios, contida na cláusula 9ª do contrato social, dentro do tópico administração, se refere especificamente aos procuradores que venham a atuar na gestão de negócios, extrajudicialmente, assumindo compromissos com terceiros em nome do desenvolvimento empresarial do negócio. No que se refere a mandato para a representação judicial do mandante, entendo que esta análise deve ser feita com temperamentos, sendo razoável admitir que seja efetuado com a assinatura de apenas um dos sócios, pois nesse caso existem situações de urgência nas quais muitas vezes não é possível obter a assinatura de 2 sócios, mas a pessoa jurídica não pode, por essa restrição, ser privada de exercer seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. Explico. Na gestão dos negócios, que trata do próprio dia a dia, da rotina da empresa, é de se esperar que os próprios sócios desenvolvam as atividades ou, se nomearem um gerente, o farão após cuidadosa análise, não sendo esta uma medida de urgência, seja ao longo da existência da pessoa jurídica ou logo em seu surgimento. Este gerente mandatário irá contratar, emitir funcionários, realizar compras, assinar contratos, pagar contas, enfim, todas as atividades normais do empreendimento, sendo razoável que os poderes somente lhes sejam conferidos na forma estipulada no contrato social. Muitas empresas, contudo, não dispõem de um advogado ou de um departamento jurídico próprio. Assim, surgem situações em que as empresas precisam de representação judicial com urgência, em especial pelos prazos que são concedidos para impugnar, contestar, quando figura como réu, ou até mesmo para agir e evitar a perda de um direito, quando figura como autor de uma ação judicial. Nas situações, muitas vezes, imprevisíveis, não é razoável que se espere a assinatura de 2 sócios para conceder uma procuração ad judicia. Nesse sentido, trago precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, na apelação com a revisão número tal, relatora desembargadora Vizena Cotrim, julgamento em 28 de setembro de 2010.
seguintes termos: sustenta que o contrato social, a recorrente que sustenta que o contrato social prevê que a administração da sociedade seja realizada em conjunto pelos sócios, sendo certo que apenas um deles outorgou poderes e carta de preposição, contrariando o contrato. Só em negrito, tá? A toda evidência, a referida cláusula seja interpretação estrita na celebração de negócio jurídico ou assunção de obrigações que envolvam diretamente o objeto social da empresa, demandando a atuação conjunta de todos os sócios. No que tange ao órgão de procuração à justiça, porém, é razoável admitir-se que apenas um dos sócios possa agir em nome de toda a sociedade, em caráter solidário, para otorgar esses poderes. Voltando. Não é por outra razão que a lei prevê a possibilidade de atuação de advogado, mesmo sem procuração, dependendo apenas de ratificação posterior, conforme regra do artigo 662 do Código Civil, ou em caso de urgência, nos termos do artigo 104 do CPC. Faço a transcrição. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes, salvo se este os ratificar. A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá à data do ato. E o CPC diz que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. No presente caso, não houve ratificação expressa, pois não foi outorgado novo mandato com assinatura dos dois sócios, ou mesmo um documento de retificação. Contudo, foram nomeados novos mandatários por um instrumento de mandato devidamente assinado por dois sócios, a Fúria 141, especificamente para apresentar recurso voluntário nos autos deste processo, o que foi realizado unicamente para pedir que seja reformada a decisão de piso e conhecida a manifestação. Em meu entender, trata-se de ato inequívoco de ratificação do mandato ora questionado, inclusive com ratificação expressa do ato praticado pelo mandatário anterior. De qualquer sorte, parágrafo do artigo 662 já determina que a ratificação deve retroagir à data do ato praticado. Importante destacar que, neste caso concreto, o ato foi praticado por quem tinha mandato, com poder específico para representar o mandante, mas apenas estava irregular por conter somente uma assinatura e não duas, que difere bastante de não ter mandato algum. Deve ser destacado, por fim, que a administração tributária não cumpriu com o prazo estabelecido no CPC para sanar o vício de representação. Com efeito, dispõe o artigo 104, parágrafo 1º, que, nestes casos, o juiz deverá conceder o prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15. Faça a transcrição. Conforme consta da intimação número tal, folha 121, o prazo concedido foi de 10 dias, sem prorrogação. Faça a transcrição. Deve-se observar que os artigos 15 e 16 do Decreto-Lei 7235, que trata do processo administrativo fiscal, são silentes sobre a questão da representação processual. Neste caso, devem ser aplicadas em caráter subsidiário as disposições do CPC, o que não ocorreu no presente caso em relação ao prazo para saneamento. Este Conselho já se manifestou sobre a questão do saneamento da representação processual através da súmula CARF 129. Constatada irregularidade, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso. A referida súmula não estabelece qual o prazo que deve ser oferecido ao contribuinte, apenas determinando que seja intimado a sanar o defeito, o que foi feito pela DRJ. Contudo, ao estabelecer prazo de 10 dias, sem verificar qual o prazo determinado pela Lei Processual Civil, o órgão ACO determinou por CCA o direito de defesa do contribuinte, caracterizando erro improcedendo, erro sobre a forma, a ensejar a nulidade da sua decisão. Nesse sentido, trata o precedente do STJ, pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ e determinar novo julgamento, tendo em vista que foi sanada a irregularidade na representação processual. Alguém diverge? Lázaro, só para eu entender então, ao invés de regularizar a representação, ele trouxe um novo instrumento, uma nova procuração para outro advogado, né? Ao invés de... Eu iria por esse caminho mesmo, eu iria até pelo 76 do Código de Processo, né? Porque verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspende o processo e designa um prazo razoável para sanar o vício. E aí, junto com o 104, eu acho que é bem tranquilo a gente falar em 15 dias aqui e anular a decisão. Eu vou te acompanhar. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Onde eu coloquei aqui, deve ser destacado, por fim, que a administração tributária não cumpriu com o prazo estabelecido no CPC. Aí eu continuo. Com efeito, dispõe o artigo 104, parágrafo 1º, aí eu coloco, de acordo
com que dispõe o artigo 104, parágrafo 1º, e é o 76, é? 76, é. Tá. Aí eu faço a transcrição dos dois dispositivos, eu só vou colocar aqui para me lembrar de pegar isso depois, deixa eu fazer uma nota aqui. Acrescentar artigo 70, do CC ou CPC? CPC. Ok, depois eu escrevo com mais cuidado, faço a transcrição do artigo e coloco. Bom, não havendo divergências, em relação ao artigo, ao item 162 da pauta, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade do acórdão da DRJ e determinar o retorno dos autos para novo julgamento. Ok? Marco Antônio? Presidente? Marcos, pode você pedir a palavra, Marcos? Não, né? Pedi. Nós já conseguimos aqui sanar um problema, né? E aí o patrono já estão aguardando. A gente está com o patrono do item 103 a 109. 109 a 103. Você tem dois patronos aí, não é isso? Isso. Seriam 3. Pronto, eu já sei quais são os processos. Okay. Vamos fazer o seguinte, só um minutinho, tá? Já eu te chamo. Só terminar de redigir aqui e eu já te chamo. Eu só queria fazer uma correção sobre esse item 162, tá? O resultado dele é provimento integral, não é provimento parcial, falei errado, tá? O único pedido do contribuinte era que fosse aceita a manifestação de inconformidade feito o julgamento, era só isso que tinha. Marco Antônio, por favor, você pode chamar o patrono. Processo. Espera aí. Estou perdido. 109, né? 109, né? É porque a gente está muito lá na frente. Isso. Relator do processo 109, recorrente Pamiro Comércio. Relatoria do Dr. Leonardo Agassawara. Ok, presidente. Para a convocação agora. Leonardo, são iguais os outros? Áudio, Leonardo. Tá sem áudio. Perdão. Não, são iguais os 109, se eu não me engano, até os 112. Deixa eu só confirmar. Os outros acho que são um pouco diferentes. Só tem até o 113.
Doutor Paulo Roberto? Exatamente. Boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde, tudo certo com o senhor? Tudo bem, seja bem-vindo à turma. Muito obrigado. O seu processo, seus processos, para a sustentação, são os itens 109 a 113 da pauta, Pamiro Comércio e Participações. Perfeitamente. Ok. O relator, doutor Leonardo Agassaro, eu passo a palavra. Perfeitamente. Doutor Paulo Roberto, o senhor deve estar familiarizado com o nosso procedimento aqui, mas só esclarecendo, doutor Leonardo fará a leitura do relatório dele, tá? Eu lhe passaria a palavra, então, por 15 minutos para a sua sustentação, e aí retornará ao doutor Leonardo para que ele possa proferir o voto dele. Encerrado essa etapa, nós iremos discutir aqui o acordo. Peço que o senhor continue com a gente. Caso haja algum esclarecimento de fato, unicamente de fato, o senhor poderá solicitar a palavra ou algum dos conselheiros poderá pedir algum esclarecimento ao senhor. Ok? Perfeitamente, muito obrigado. Só um esclarecimento, são duas discussões diferentes. Não sei se isso me dá direito a duas sustentações. Sim. Perfeitamente. Sim, são duas sustentações. Perfeitamente, muito obrigado. Disponha. Presidente, eu vou começar então pelo 109. Doutor Paulo, bem-vindo. Acho que eu conheço o doutor Paulo. Mas vamos começar então pelo 109. E se eu não me engano, são os 4 processos iguais, né? Tratam do mesmo tema, e outros 3 eu acho que são diferentes, né? Que são outro tema. Eu vou começar pelo 109 então. Então, uma manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou DECOMPS, números tais, transmitidas em 2007, visando compensação de crédito financeiro decorrente de saldo credor trimestral, de crédito presumido, de agroindústria, de COFINS não cumulativa, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2006, com débitos tributários vencidos. A unidade em Araraquara não homologou as DECOMP, sob fundamento que os créditos presumidos da agroindústria de COFINS não cumulativa somente podem ser aproveitados para dedução da própria contribuição apurada e devida sobre o faturamento mensal, inexistindo um amparo legal para ressarcimento e compensação de saldos credores, conforme o despacho decisório. A interessada apresentou manifestação de conformidade, insistiu na homologação das DECOMP, alegando que faz jus ao ressarcimento dos créditos presumidos da agroindústria a título de COFINS não cumulativa, nos termos da 10.833 e da 10.925, e ainda com o despacho decisório tomou como base o ADI 15 de 2005, violando a hierarquia de normas do sistema pátrio, extrapolando os termos da 10.925 de 2004. Fundamentou sua manifestação, expendeu arrazoado sobre os seguintes pontos, trago aqui o sumário trazido pela recorrente, concluindo pelo seu direito ao ressarcimento. A DRJ decidiu pela improcedência do pleito, faço a transcrição da ementa. A recorrente apresentou um recurso voluntário em que alega também a alteração do critério jurídico, vedada nos termos do artigo 146, assim resumida. Enquanto que o despacho decisório tomou por base o crédito presumido somente poderia ser utilizado para dedução da COFINS apurado no regime não cumulativo, com o supedâneo do ADI número 15 de 2005, a decisão de primeira instância ela se baseou na revogação e posterior restituição do crédito presumido, que inviabilizaram sua compensação com outros tributos administrados pela Receita, com supedâneo na Lei 10.833, 11.033 e 11.116. Sustenta que a Lei 10.925 reintroduziu o crédito presumido, não trazendo qualquer alteração em relação ao texto da Lei 10.833, de sorte que os dispositivos aplicados anteriormente para a última devem ser aplicados à primeira. Subsidiariamente, alega a ilegalidade do ADI 15 por violação à hierarquia das normas, bem como ausência de prejuízo ao erário. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Leonardo. Doutor Paulo Roberto, são 14h40, o senhor tem 15 minutos. Perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo ao relator, conselheiro Leonardo, que já também tenho o prazer de chamar de professor, já tive aula com ele nas arcadas da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Demais conselheiros, demais conselheiras.
Minha sustentação será dividida em 3 tópicos. Esses processos, eles tratam da não homologação do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, créditos presumidos de PIS e COFINS decorrentes de atividade industrial. A sustentação, em primeiro momento, destacarei os pontos, 4 dispositivos normativos que acho importantes para a compreensão do todo. Depois farei uma breve retomada fática, já muito bem apresentada também pelo conselheiro relator, e por fim exporei um pouco das razões recursais. Com relação ao primeiro tema, então, as quatro normas que acho importantes para o caso. Primeiramente, a Lei 10.637, que instituiu o crédito presumido em seu artigo 3º, e em seu artigo 6º previu as hipóteses de seu aproveitamento, sendo compensação e restituição. Depois veio a medida provisória 183, que revogou o crédito presumido previsto na lei anterior, recém-citada, mas que, quando convertida em lei, e aqui me dirijo ao terceiro dispositivo normativo, a Lei 10.925, foi restituído, agora passando a constar no artigo 8º da Lei 10.925. Mas, ainda assim, é o mesmo crédito, e isso foi, inclusive, afirmado na decisão de primeira instância, que falou em restituição do crédito. De previsão novamente, no sentido. E, por fim, temos o 4º dispositivo normativo, que é o ato declaratório interpretativo número 15, que, a despeito de se tratar de um ato meramente interpretativo, restringiu as hipóteses de aproveitamento, antes abrangendo compensação, entre outros, e agora passou a ser limitado à dedução. Destacados esses 4 diplomas normativos, passo uma breve síntese fática. A contribuinte apresentou um pedido de compensação dos créditos presumidos de PIS e COFINS, e esse crédito não foi homologado por despacho decisório, que afirmou, e aqui cito expressamente, afirmou: o crédito presumido das atividades agroindustriais teve seu aproveitamento limitado à dedução, o desconto, da própria contribuição, nos termos do ato declaratório interpretativo número 15. Apresentamos uma manifestação de inconformidade demonstrando que a limitação do ato declaratório não é legítima, porque ato declaratório não é meio legítimo para restringir o âmbito material de uma lei, principalmente se tratando de uma restrição a direitos do contribuinte. Desse despacho, dessa manifestação de inconformidade, veio uma decisão de primeira instância afirmando que a não homologação do crédito pleiteado se deu, na verdade, porque o aproveitamento do crédito previsto no artigo 6º, com relação ao artigo 3º, então o crédito presumido previsto no artigo 3º e com possibilidades de aproveitamento estipuladas no artigo 6º, que dizia do artigo 3º, esse crédito presumido passou, por conta da Lei 10.925, a constar agora no artigo 8º, e, portanto, como o artigo 6º, que previa o aproveitamento, fazia referência ao crédito previsto no artigo 3º e não o 8º, esse crédito não seria mais aproveitável. Apresentamos, então, agora passo ao final da minha sustentação, apresentamos um recurso, apontando basicamente 3 pontos e um subsidiário. Em primeiro lugar, como bem apontado pelo relator, é evidente existir uma mudança de critério jurídico que, apesar de permitida pelo artigo 146, só pode vir a surtir efeitos a fatos futuros, não passados. E essa mudança de critério jurídico se deu porque, enquanto o despacho decisório se fundamentou, e aqui, o aproveitamento limitado nos termos do ADI 15, do Ato Declaratório Interpretativo 15, a decisão de primeira instância afirmou que a não homologação se deu por conta da Lei 10.925, que reinstituiu em outro artigo o crédito presumido. Então, vejam, é evidente, o despacho decisório se fundamentou no ato declaratório, a decisão de primeira instância se fundamentou na Lei 10.925. Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento, agora atacando diretamente a decisão de primeira instância, a não homologação da decisão de primeira instância se deu por conta de um critério formal quase que geográfico. Isto é,
eles entenderam, a DRJ entendeu, que o simples fato de o crédito presumido antes previsto no artigo 3º agora constar no artigo 8º, mesmo se tratando do mesmo crédito, veja que a decisão de primeira instância fala em restabelecimento do crédito, mesmo se tratando do mesmo crédito, o fato de estar em outro dispositivo, em outra localização na lei, impediria o aproveitamento. A nosso sentir, se trata de um critério para não homologação formalista e inadequado. Trata-se do mesmo crédito e, portanto, por consequência, não havendo nenhuma alteração estrutural na lei, passível do mesmo aproveitamento. Agora, a terceira razão de ser do recurso, a ilegitimidade do ato declaratório interpretativo número 15, que foi fundamento para o despacho decisório. Atos declaratórios, como já dito, não podem restringir âmbito material de lei, principalmente se tratando de restrição de direito do contribuinte. O contribuinte teve, por lei outorgada, a possibilidade de aproveitamento desse crédito, e não é um ato declaratório que pode restringir. Atos declaratórios, aqui cito Luciano Amaral, podem apenas dizer ou esclarecer a lei, são interpretativos, não podem ditar o conteúdo, ou modificar, ou restringir o conteúdo de lei. Esses são os três fundamentos principais do recurso apresentado, e existe ainda um quarto, a título subsidiário, que se dá pela ausência de qualquer dano ao erário decorrente do expediente adotado pelo contribuinte. O contribuinte, seja por dedução, seja por compensação, os efeitos ao erário são exatamente os mesmos. Portanto, a conduta por ela adotada não afetou o erário, e a nosso sentir é demasiadamente formalista restringir ou impedir ou não homologar um crédito ao qual o contribuinte tem direito por conta de um critério tão formalista. E essas são basicamente então as razões do recurso, os pontos principais que gostaria de destacar aos senhores nessa rápida sustentação. Agradeço imensamente a oportunidade de dirigir a palavra aos senhores nesse primeiro caso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Passa a palavra ao conselheiro Leonardo. Bom, presidente, então, o recurso é tempestivo, apresentado pelo procurador devidamente constituído, cumprindo os requisitos de admissibilidade. Eu refleti bastante sobre a defesa, que foi muito bem apresentada, e, preliminarmente, a recorrente alega que haveria alteração do critério jurídico, porque enquanto o despacho decisório seria baseado no ADI 15 de 2005, a DRJ teria baseado a decisão recorrida nas leis 10.833, 11.033 e 11.116. Com todas as vênias, o esforço argumentativo da recorrente, a preliminar citada não merece ser acolhida. Embora a passagem transcrita pela recorrente leve a crer que o ADI 15 de 2005 seja o fundamento do despacho decisório, a sua leitura, principalmente no capítulo Decisão e Ordem de Intimação, demonstra o contrário. Eu trago aqui a transcrição e ali em verbos, com fundamento no artigo 3º da 10.833, no artigo 17 da 11.033, no artigo 16 da 11.116. E faço o restante da transcrição. Note que são os mesmos fundamentos que embasaram a adesão recorrida, conforme relato da própria recorrente. Assim, não vislumbrando a alteração do critério jurídico indicado, afasto a preliminar suscitada. Quanto ao mérito, trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativo no mercado interno do segundo ao quarto trimestre de 2006 pleiteados, respectivamente, os valores de tais e tais. Trago aqui o quadro também discriminando cada uma das perdicompes. A questão central se em torno da possibilidade da compensação de créditos decorrentes de crédito presumido previsto para a agroindústria nos termos do artigo 8º da 10.925. Primeiramente, alega a recorrente que não existiria qualquer vedação legal ao aproveitamento do crédito presumido do PIS e da COFINS do artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, sendo que o ato declaratório interpretativo número 15 de 2005 acabou por trazer restrição não prevista em lei. A questão é conhecida aqui da turma, do Conselho, e o artigo 2º do referido ato declaratório, no qual se respaldou a fiscalização quando da elaboração do despacho decisório,
expressamente indica a impossibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito presumido sob análise. O valor do crédito, artigo 2º, no artigo 1º, não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento de que tratam as leis. O entendimento reiterado deste Conselho do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que esse dispositivo normativo não inovou no ordenamento jurídico pátrio, mas apenas explicitou uma restrição já depreendida na lei. Basta a leitura do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 10.925 de 2004. Então, aqui nós encontramos a restrição, eu poupo da leitura, faço a transcrição. Com isso, o dispositivo autoriza que o crédito presumido seja deduzido da contribuição para o PIS e a COFINS devidas em cada período de apuração, sendo que o crédito não aproveitado em um determinado mês pode sê-lo na própria escrita do PIS e da COFINS nos meses subsequentes. Não há, portanto, uma previsão legal específica que autorizaria o ressarcimento ou compensação do crédito presumido. Este é o entendimento que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados a título meramente exemplificativo. Trago julgados aqui sobre a matéria. No mesmo sentido, é o posicionamento da Receita Federal, reiterado por meio da solução de consulta vinculante COSIT, número 69 de 2017, e deste Conselho, conforme exemplo abaixo colacionado. Também trago exemplos aqui, um deles da nossa turma irmã, o Acórdão 3402-007-241, de relatoria da conselheira Maísa. Importante destacar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais desse Conselho tem entendimento consolidado nesse sentido, conforme se pode verificar da leitura da ementa do Acórdão 9303-006138, de lavra do conselheiro relator Rodrigo Costa Poças. Trago aqui também a ementa. Não há lei que discipline o aproveitamento de crédito presumido de PIS e COFINS não cumulativos para fim de compensação e ressarcimento, motivo pelo qual não assiste razão a recorrente. Por fim, insta a ressaltar que a presença ou ausência de prejuízo ao erário não é fundamento que se preserve o pretenso direito da recorrente, ausente a legislação autorizadora, quanto mais no âmbito administrativo. Assim, conheço do recurso apresentado, interposto para afastar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, conselheiro Leonardo. Uma matéria bem conhecida aqui do Conselho. Nós temos duas matérias que serão submetidas a julgamento: a preliminar de alteração de critério jurídico e a previsão ou não em lei de aproveitamento dos créditos presumidos, desses créditos presumidos para pedidos de ressarcimento. Eu abro o regime de votação. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Presidente, eu acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Oswaldo? Com o relator. Conselheiro Ronaldo? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Fernanda? Acompanho o relator. Conselheiro Marcos Borges? Acompanho o relator. Conselheira Ariane Dark? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de alteração de critério jurídico e, no mérito, negar provimento ao recurso. Conselheiro Leonardo, esse voto ele se estende para quais itens da pauta? Presidente, estou confirmando aqui, eu já vi que o 110 e 111 são iguais. 112, deixa eu abrir. Doutor Paulo, qualquer coisa me corrige, viu? Quanto à identidade de matéria. Qualquer esclarecimento de fato, fica à vontade. Pronto. 112. 112. Deixa eu ver se 113 é igual ao 112. Do 109 ao 111. 109 ao 111, né? Do 112 e 113 a matéria é diferente. Perfeito.
voluntária, em que alega que o parágrafo 4º do artigo 6º da 10833 não vedaria a tomada de créditos outros não vinculados à aquisição de mercadorias para exportação, o que autorizaria a tomada de crédito sobre despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos e despesas com fretes e armazenagem. É o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Leonardo. Doutor Paulo, são 15 horas, o senhor tem 15 minutos. Perfeitamente, obrigado, senhor presidente. Senhor relator, novamente. Bom, como bem relatado, já o caso trata da não homologação de créditos decorrentes de despesas de financiamento, empréstimos e financiamento, e despesas de frete e armazenagem. O caso gira em torno de um dispositivo específico, mas antes de tratar desse dispositivo, gostaria de fazer apenas uma breve retomada de alguns pontos que acho fundamental para a interpretação ou para a correta apreciação do caso. Antes da Lei 10.637 de 2002 e Lei 10.833 de 2003, existia apenas o regime de PIS e COFINS como chamado cumulativo. Com a instituição dessas leis, foi possibilitado ao contribuinte o aproveitamento de créditos, determinados créditos, dando origem ao que se convencionou chamar de regime não cumulativo de PIS e COFINS. Essas leis ainda, elas apresentam algumas hipóteses nas quais não há incidência de PIS e COFINS, das quais destaco duas que são hipóteses relacionadas. A primeira, prevista no inciso 1º do artigo 6º da Lei 10.833, que prevê a não incidência de PIS e COFINS sobre exportações. E, dado que exportações são isentas de PIS e COFINS, vem o inciso 3º prevendo que a venda de mercadorias destinada à exportação também é isenta.
isso em prol, ou na verdade, a fim de proteger o exportador, que senão, de outra forma, seria demasiadamente onerado. E é com base nesse arcabouço que eu gostaria que os senhores analisassem o dispositivo, que aqui, ao fim e ao cabo, é o cerne da discussão, que é o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 10.833, que dispõe que o crédito estipulado na lei não pode beneficiar desse crédito empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadoria com finalidade de exportação. Vejam, senhoras e senhores, qual é o intuito desse dispositivo? É fazer com que não se tome crédito de uma operação sobre a qual já não incide PIS e COFINS, sobre a compra ou venda de uma mercadoria destinada à exportação. Portanto, essa é a lógica do dispositivo. E a nosso sentir, a decisão de primeira instância, tal qual o despacho decisório, ampliou demasiadamente esse dispositivo, fazendo com que outras operações sujeitas ao PIS e a COFINS ficassem vedado o aproveitamento de crédito dessas operações, o que nitidamente não é o intuito da norma. Veja, de novo, a norma ela tem por finalidade impedir que operações sobre as quais não incide PIS e COFINS que se tome crédito dessas operações. No caso, o que se pleiteia é o creditamento de operações sobre os quais incide o PIS e a COFINS, notadamente despesas de financiamento e frete e armazenagem. E é com base nessa finalidade da norma que a interpretação do dispositivo deve ser feita. E é por conta dessa ampliação, a nosso ver, demasiada, e que extrapola as finalidades e o próprio dispositivo, que a decisão de primeira instância e o despacho decisório devem ser reformados a fim de homologar o crédito pleiteado. De novo, a interpretação pretendida pela decisão de primeira instância faz com que se veda a tomada de crédito de operações sobre as quais incide PIS e o COFINS. Portanto, que, em tese e em prol do regime não cumulativo de PIS e COFINS, deveriam estar sujeitas ao creditamento. Essa é a minha sustentação, bastante objetiva, focada apenas no ponto que entendo central. É a minha última sustentação da tarde, portanto, agradeço a oportunidade de dirigir a palavra aos senhores, mais uma vez saudando ao conselheiro relator. É um prazer reencontrá-los. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Roberto. Obrigado pela sua presença. Prazer para todos nós também. Passo a palavra ao conselheiro Leonardo. Doutor Paulo, obrigado pela sustentação. Parabéns pela sustentação. Você trouxe questões muito bem fundamentadas aqui, mas questões inglórias em âmbito administrativo. Aqui, eu conheço do recurso, e no mérito a controvérsia se resume à possibilidade de tomada de crédito não vinculado à aquisição de mercadoria para exportação, o que autorizaria a tomada de crédito sobre despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos e despesas com frete e armazenagem. Em outras palavras, a questão se cinge em torno da interpretação do parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 10.833, né? Então, a COFINS não incidirá sobre receitas de operações de vendas à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Pessoa jurídica vendedora pode utilizar o crédito apurado na forma do artigo 3º, e aí vem o parágrafo 4º. Esse direito de utilizar do crédito, de acordo com o parágrafo 1º, não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadoria com fim previsto neste inciso 3º, específico de exportação, ficando vedada nessa hipótese a apuração de créditos vinculados à receita de exportação. Então, como se verifica, o parágrafo veda a apuração de crédito vinculado à receita de exportação e não a aquisição de mercadoria, como quer levar a crer a recorrente. É importante destacar, portanto, que os créditos pleiteados pela recorrente no presente processo, tanto os créditos financeiros como os referentes a despesas com frete e armazenagem, estão vinculados à receita de exportação, sendo, portanto, vedadas pela legislação de regência. Então, ainda como exercício de interpretação, analise que se quisesse o legislador permitir a possibilidade de cálculo de crédito sobre outras despesas diferentes das relativas à aquisição de mercadorias com fim específico de exportação, não precisaria fazer constar tal dispositivo no artigo 6º
visto que o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º, da 10.637 e da 10.833, já traz vedação ao cálculo de créditos no caso de mercadorias e serviços adquiridos sem pagamento das contribuições, como é o caso das mercadorias adquiridas com fim específico de exportação. Portanto, como é a regra geral de interpretação, que a lei não contém palavras inúteis, aqui o dispositivo visou impedir o cálculo de qualquer crédito a empresas comerciais exportadoras no que tange às receitas decorrentes de exportação. A apuração de créditos vinculados à receita de exportação é vedada naquelas operações. Eu já votei um caso como esse, aqui eu trago o acórdão 3401-003068, de relatoria do conselheiro Eloy, que é de janeiro de 2016, ninguém daquela composição está aqui, mas em que pese compreendermos e compreendo de fato o racional elaborado pela recorrente, que talvez que venha a prosperar no âmbito judiciário, mas no administrativo não seria possível, a interpretação teleológica proposta não recebe guarida pelo CARF. Assim, eu conheço do recurso voluntário para no mérito negar-lhe provimento. Como voto, presidente? Obrigado, conselheiro Leonardo. Parece que estamos prontos para votar, né? Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Presidente, eu acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Oswaldo? Com o relator. Conselheiro Ronaldo? Com o relator. Conselheira Fernanda? Com o relator. Conselheiro Marcos Borges? Acompanho o relator. Conselheira Irene Dark? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse resultado do item 112, ele se estende para o item 113, não é isso? Isso. Ok. Perfeito. Doutor Paulo, agradeço a sua participação. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Maravilha. Muito bom voto, Leonardo. Valeu. Obrigado. O anterior foi bem bacana mesmo. Acompanho também. A outra matéria lá da alteração do critério. Bom, o próximo processo que nós temos com sustentação oral é o da Rio Branco Alimentos, né, Fernanda? Isso. Só que eu acho que a ordem dele não está correta, porque um é multa e outro é decomp. Só que tem que julgar primeiro a decomp, senão não faz sentido julgar a multa. Tá. Então a gente vai iniciar. Os dois já estão na pasta e eu acho que eles estão identificados. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Então, a gente vai começar pelo 2018-40, que é o 122. Perfeito. Marco Antônio, o patrono da empresa Rio Branco se encontra? Sim, presidente. Pode fazer a convocação. Ok. Farei a convocação agora, presidente. Nossa.
Doutor Tiago? Boa tarde. Como vai? Boa tarde. Seja bem-vindo à turma. Obrigado. Doutor Tiago, o senhor irá fazer sustentação oral para os processos de itens 116 da pauta e 122, recorrente Rio Branco Alimentos, correto? Perfeito. Os processos são da relatoria da doutora Fernanda. Nós iremos iniciar a sugestão da relatora, que é questão lógica também, pelo item 122 da pauta, que trata do processo que trata da compensação. E depois iremos, se for o caso, para o 116, que é o que trata da multa por não homologação. Com a palavra, a relatora, a conselheira Fernanda. Doutor, só um esclarecimento, desculpa, Fernanda. Doutor Tiago, o senhor deve estar acostumado com os procedimentos da casa. A doutora Fernanda irá fazer a leitura do relatório dela. Em seguida, eu irei conceder 15 minutos para a sua sustentação. A palavra irá retornar para ela, que ela possa proferir o voto dela. Em seguida, iremos debater a matéria. Se o senhor tiver, nesse segundo momento, algum esclarecimento unicamente de fato, ou algum conselheiro quiser pedir algum esclarecimento, peço que o senhor nos acompanhe, ok? Desculpa, Fernanda, com a palavra. Doutor Lázaro, eu tinha identificado aqui dos itens 116 até o item 132, outros processos da sua relatoria, que seriam julgados em conjunto. Procede? Correto. O que é que acontece? Todos os processos, na verdade, eles são da conselheira Fernanda. Temos aqui o procedimento dos processos paradigmas e dos repetitivos. A matéria veiculada nos dois processos que a doutora Fernanda irá fazer a leitura, ele contém diversos outros processos que tratam exatamente da mesma matéria, apenas com diferença de períodos. Então, eles irão acompanhar o mesmo resultado do processo paradigma. Então, eu estou aqui apenas como um redator, apenas para efeito de repetitivo. Perfeito. Esclarecido? Compreendido? Perfeito. E, doutor, caso exista alguma diferença de fato, aí tem que embargar, porque não somos nós que fazemos os lotes, né? Então, se tiver alguma diferença e o lote for mal feito, aí cabe a parte embargar para que seja tirado do lote e venha julgamento separadamente, tá? Mas aqui presume-se que está tudo certo. Bom, aqui se refere a decomp por suposto pagamento a maior de PIS não cumulativo, que foi negado por despacho, não foi homologado por despacho decisório, e que a decisão foi mantida pela DRJ de Belo Horizonte, que concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade por entender que as aquisições da empresa se referiam a animais vivos das espécies suína, caprina ou aves, todos do capítulo 1 da TIP, bem como produtos de natureza vegetal, como milho, sorgo ou soja, e fora do alcance do inciso 1º do artigo 3º do artigo 8º da Lei 10.925. Aqui, na verdade, o que aconteceria? Aqui acontece, em função da questão da não cumulatividade, por ser produtor de alimento, a empresa, teoricamente, ela faria jus a créditos num determinado percentual de apropriação. Ele, inicialmente, se apropriou com base num percentual menor. Mas depois fazendo verificação, né, no que ele já tinha declarado, ele entendeu que ele faria jus a uma apropriação no percentual de 60%, que é o que determina o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 9.225. E, portanto, ele entendeu que ele tinha pago a maior e vem aqui, então, por meio de decomp, tentar reaver esse valor em termos de crédito. O que acontece é que esse percentual maior, ele só é permitido para casos de alimentos que sejam processados e não para revenda de animais vivos. E como a DRJ entendeu que aqui o produto era animal vivo, ela entendeu que não, né, que o contribuinte não faria jus a essa alíquota maior, que seria um benefício maior. Além disso, a DRJ entendeu que a empresa não poderia valer da interpretação do parágrafo 10 do artigo 8º da mesma lei, porque ele era inexistente à época dos fatos. E a ementa, eu
colacionei, mas na verdade a emenda é vedada aqui, né? Resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, revisando os termos da manifestação de inconformidade, enfatizando a possibilidade de utilização retroativa do disposto no artigo, no parágrafo 10 do artigo 8º da Lei 10.925, por ser norma meramente interpretativa, a qual segue as regras do 160.1 do CTN. Quanto ao mérito, explica que as NCMs utilizadas estariam sim abrangidas pelo parágrafo 3º do artigo 8º, na medida que os animais vivos não seriam um produto comercializado, mas sim um insumo para a produção de bacon, este sim produto industrializado autorizado pela legislação em questão para o aproveitamento da alíquota de 60%. O processo foi, então, encaminhado ao CARF, sendo também distribuído para análise e voto. É o relatório, presidente. Obrigado, conselheira Fernanda. Doutor Tiago, são 15h17, o senhor tem 15 minutos. Boa tarde a todos, doutor Lázaro, presidente dessa Câmara, doutora Fernanda, relatora do processo, demais julgadores. O caso foi bem introduzido aqui pela doutora Fernanda. Basicamente, nós estamos tratando aqui da discussão sobre o cálculo do crédito presumido da recorrente na apuração do PIS e COFINS nesse período de 2009 e 2010. A recorrente aplicou o percentual de 60% sobre a alíquota ordinária do crédito de PIS e COFINS, e a fiscalização entendeu que seria devido ao percentual de 35%. A Rio Branco Alimentos, hora recorrente, ela produz cortes e demais produtos industrializados decorrentes do processamento de aves e suínos. E o presente caso merece uma análise mais detida do artigo 8º da Lei 10.925, na sua redação original, e nas alterações subsequentes, especialmente pela Lei 12.865. Qual que é a lógica da previsão desse crédito presumido da agroindústria? Por muitos já conhecido e já objeto de muito debate e julgamentos nessa Câmara. O caput do artigo 8º, na sua redação original, previu que as indústrias que produziam os itens indicados ali no caput são produtos elencados em 11 capítulos da TIP e mais uma série de NCMs. Os produtos da hora recorrente estão basicamente inseridos nos capítulos 2 e 16 da TIP, que estão expressamente indicados ali no caput do artigo 8º. Qual que é a lógica desse crédito presumido? Aquisições que são feitas de pessoas físicas e, eventualmente, de pessoas jurídicas que vendem com suspensão da incidência do PIS e COFINS, geram esse crédito presumido. Se não houvesse essa previsão legal, não haveria o crédito ordinário, porque não tinha ocorrido a tributação do PIS e COFINS pelo fornecedor. Então, basicamente, esse crédito dá para a indústria um crédito de aquisições de pessoas físicas e outras pessoas jurídicas de atividade agropecuária. No caso aqui da recorrente, o principal insumo são os animais vivos, aves e suínos, e alguns outros insumos que também são fornecidos por pessoas físicas. Então, o caput do artigo 8º, desde a sua redação original, ele prevê o direito à apuração do crédito presumido, que no presente caso é incontestável, é objeto de controvérsia. Aí, vamos para o parágrafo 3º deste artigo 8º, que aí sim define a forma de calcular o crédito presumido. E coloca ali duas hipóteses, na sua redação original, não na redação atual. A redação original que é a que vigorava no período de apuração dos nossos processos. Aí coloca duas previsões. Uma previsão de 60% para alguns produtos elencados ali naquele inciso, e aí os incisos são
Os capítulos indicados são capítulo 2, 3, 4, 16 e alguns itens do capítulo 15. Lembrando que os produtos da hora recorrente estão no capítulo 2 e 16. Então, nós temos uma lógica, qual seja, o caput prevê o direito ao crédito presumido geral, indicando ali 11 capítulos da TIP, mais uma relação vasta ali de NCMs. Depois, o parágrafo 3º diz, alguns desses itens geram crédito de 60%. Os itens residuais geram crédito de 35%. A controvérsia toda desse caso reside numa possível dúvida interpretativa em função da redação do parágrafo 3º, inciso 1º. Porque o parágrafo 3º, inciso 1º, diz 60% daquela alíquota prevista nas leis 10.637 e 10.833 para os produtos de origem animal classificados nos capítulos tais e tais. E aí a Receita Federal começou a aplicar esse dispositivo, dizendo que seria devido o percentual de 60% quando fossem comprados aqueles itens do capítulo 2, 4, 6 e 16. Então, invertendo com devida vênia totalmente a lógica do crédito presumido do artigo 8º da Lei 10.925. A Lei 10.925 diz que o crédito presumido é devido a aquisições de pessoas físicas de insumos quaisquer para a produção dos itens ali relacionados. Dentre aqueles 11 capítulos indicados no caput, foram selecionados 4 capítulos para que fossem agraciados ali, ou calculados o crédito presumido com 60% da alíquota normal. Os outros residuais, 35%. Então, toda a lógica envolvida na estipulação desse crédito presumido indica para um raciocínio muito claro de que o que importa para saber se o percentual é 60 ou é 35 é o produto vendido pelo contribuinte, não o produto comprado pelo contribuinte. Nesse caso, não há dúvida que o produto vendido pela hora recorrente está indicado tanto no caput como no parágrafo 3º, inciso 1º, ali do artigo 8º da 10.925. Tá? Então, pela própria interpretação da redação originária da Lei 10.925, nosso entendimento é muito claro ali o direito da hora recorrente em apurar o crédito em percentual de 60%. Mas como a Receita Federal iniciou alguns entendimentos e aplicou esse entendimento deturpado com a devida vênia, de que 60% é o percentual devido para os créditos, para as aquisições daqueles itens, não para a venda daqueles itens, foi introduzida pela Lei 12.865 o parágrafo 10º, que diz de uma forma expressa que, para efeito de interpretação do inciso 1 do parágrafo 3º, o direito ao crédito na alíquota de 60% abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos. Então, seja pela redação original do artigo 8º, seu parágrafo 3º, inciso 1º, seja pela norma interpretativa trazida posteriormente pelo parágrafo 10º desse mesmo artigo 8º. É claro o direito da recorrente em ter apurado o seu crédito presumido com essa alíquota de 60%. Tá? Esse entendimento, ora sustentado, ele já foi debatido anteriormente pelo CARF e existem alguns importantes precedentes que são citados no nosso recurso. Exemplificadamente, menciona aqui 3, que todos foram julgados em 2015, o acórdão 3201, 001-864 da segunda Câmara,
caso da BR Foods, julgado à unanimidade, um caso idêntico ao nosso. Julgado de novembro de 2018, 3302006191, da terceira Câmara, um julgado de 2018 da Marfrig, também por unanimidade, aquela Câmara julgou matéria idêntica ao nosso caso. E também citamos um último precedente aqui da terceira Câmara, acórdão 3301004277, março de 2018, da Seara Alimentos. Também, por unanimidade, aquele julgado corroborou o nosso entendimento de que o percentual de 60% se aplica para aqueles insumos usados para a produção dos itens indicados ali, né, nos capítulos 2, 4, 16 da TIP, tá? 2 a 4 e 16 da TIP, tá? Portanto, seja pela interpretação legislativa, na nossa opinião, é muito clara, inclusive pela norma interpretativa que foi trazida, né, justamente para dirimir quaisquer dúvidas, seja pelos precedentes aqui elencados, sustentamos, né, a necessidade de provimento do recurso, é o que se requer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Com a palavra, a conselheira Fernanda. Recurso voluntário. O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade prescritos pela norma vigente, motivo pelo qual merece ser conhecido. Conforme destacado no relatório, trata-se de decomp relativo a suposto crédito de PIS não cumulativo, pago maior decorrente de contabilização com base em alíquota menor, 35%, do que aquela que a recorrente faria jus, 60%, conforme disposto na Lei 10.925. Em sua defesa, o recorrente alega, enfim, acho que essa parte da defesa aqui a gente até pode pular, a norma que o patrono leu, eu transcrevi ela aqui, e aí acho que vale, assim como o patrono colocou, frisar que a letra, né, do artigo 8º, o caput diz: as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2 e 3, exceto os produtos vivos desse capítulo. Então, na verdade, aqui a gente está falando no que vai sair da empresa, e não no que vai entrar a título de insumo, né? Desde que não saia o produto de origem animal vivo, ela faria jus aos 60%. E aí, coloco o resto da norma aqui para vocês. A partir disso, defende que as NCMs utilizadas são corretas e ensejam o uso da alíquota de 60%. Concluindo que a análise da fiscalização e da DRJ seriam equivocadas na medida que considerou que o produto final seria animal vivo, o que não é o caso, visto que o animal vivo é apenas insumo utilizado na produção dos produtos de origem animal classificados no capítulo 2 da NCM, abrangidos pelo artigo 8º acima transcrito. Para facilitar a análise, a recorrente elaborou o esquema abaixo. Aí eu transcrevo para vocês, porque ficou bem claro realmente o esquema que a recorrente trouxe. A partir da análise da decisão de piso, verifica-se, de fato, que a negativa de provimento da manifestação de inconformidade pela DRJ se deu pelo entendimento de que a aquisição de animais vivos estaria fora do alcance do inciso 1º, artigo 3º do artigo 8º. E aí eu transcrevo essa parte da fundamentação do voto da DRJ. Ora, entendo que assiste razão à recorrente, tanto quanto a possibilidade de aplicação retroativa do parágrafo 10, quanto do disposto do artigo 3º do artigo 8º da Lei 10.925 ao caso concreto. Como vimos da transcrição acima, o artigo 10 indica taxativamente, parágrafo 10, desculpa, que seu conteúdo dispõe apenas sobre interpretação do inciso 1º do parágrafo 3º, o que, conforme prevê o artigo 106, acho que alguém está com o microfone aberto, só poderia fechar, por favor. Conforme prevê o artigo 106 do CTN, permite sua aplicação de maneira retrógrada. Assim, considerando que a aplicação do parágrafo 10, artigo 8º da Lei 10.925, ao caso em análise, e sendo a sua disposição no sentido de esclarecer que o direito ao crédito da alíquota de 60% abrange todos os insumos utilizados nos produtos,
referidos pelo parágrafo 3º do mesmo artigo, resta claro que a recorrente agiu dentro da legalidade. Nesse sentido, cabe destacar a existência de precedente unânime da Câmara Superior, que confirma a possibilidade de creditamento sobre animais vivos, utilizados como insumo da produção de produtos de origem animal para consumo humano, a saber, no final aqui eu trouxe duas jurisprudências diferentes daquelas que o patrão citou, então que a gente pode juntar para mostrar que realmente esse é um entendimento predominante. O primeiro julgado que eu trago é da Câmara Superior, foi o doutor Rodrigo Poças, que foi o relator, e foi unânime, e o segundo foi da turma 3301, que foi o conselheiro Valcir Gassen, o relator. Assim, restando comprovado que a mercadoria produzida pela recorrente se enquadra nas hipóteses do inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 8º, por ser produto de origem animal industrializado com classificação prevista no referido disposto, em caso, capítulo 2 e 16, né, entendo que a mesma faz jus à utilização da alíquota de 60% para apuração do crédito. Diante disso, voto no sentido de converter o processo em diligência para que a unidade de origem, a partir desta constatação, analise as planilhas e documentos juntados a fim de quantificar o crédito que a recorrente faz jus, apontando suas conclusões em relatório circunstanciado. Feito isso, deve cientificar a empresa do resultado da diligência para querendo manifestar-se no prazo de 30 dias. Ao final, deve-se remeter os autos ao CARF para a continuação do julgamento. É como voto. Obrigado, conselheira Fernanda. Temos o pedido de palavra do conselheiro Oswaldo. Não, são duas coisas. Primeiro, tem súmula respaldando o que o contribuinte fez. Súmula CARF 157. O crédito não é concedido pelo insumo e sim pela mercadoria produzida. O que me leva à segunda questão. Será que realmente é necessário diligência? Porque já está feito toda a análise documental, tudo certinho, é caso de provimento. Vai liquidar o crédito de acordo com o que tem, com a documentação que está lá juntada. Eu fui mais conservadora, mas eu aceito completamente o provimento, não vejo problema nenhum. Ainda mais com súmula que eu não tinha me atentado para essa. Porque me parece que o único empecilho que nós estamos discutindo aqui é se o crédito deve ser concedido pelo insumo ou pelo produto final. A súmula está deixando claro que é pelo produto final, então ele vai conceder de acordo com o produto final. É isso. Não sei se a gente tem necessidade de fazer uma diligência, mas também, como diria o saudoso conselheiro Carlos, né, o que abunda não prejudica. Então, fui mais conservadora, mas não me importo em dar provimento, acho que está completo em linha com o que eu entendo. Na sequência, doutor Marcos Borges, depois conselheira Ariene, por fim, o doutor Ronaldo. Aí depois todo mundo fala. Não só essa questão que já está simulada, né? Simula 157. E também não me incomodo pelo provimento aí, para a aplicação da alíquota. Conselheira Ariene, ajustada aí a logística? Minha mesa estava dando choque, presidente, desculpe. Sem problema. O pessoal da eletricidade veio aqui. Presidente, eu entendo como o doutor Oswaldo e o conselheiro Marcos, eu acho que é o caso, assim, da gente dar provimento direto, porque a matéria está bem definida e a gente teria aí um retorno de diligência que eu acho que a gente já poderia resolver de uma vez, né, na linha dos anteriores. Doutor Ronaldo? Também, eu estou nessa linha de prover o recurso, até porque em dezembro nós julgamos aqui um processo, foi de minha relatoria, que era exatamente o caso. A discussão restringia-se à definição da alíquota. Se o que definiria a alíquota seria a natureza dos insumos ou a natureza dos produtos saídos.
O crédito é dado em cima do insumo, mas o tamanho da alíquota é dado em função dos produtos saídos. Como, aliás, defendeu muito bem aqui o patrono da empresa. Então, já temos a súmula 157, não acharia que esse retorno seria meramente desnecessário. Acho que a própria doutora Fernanda fundamentou muito bem o voto para a gente já decidir agora sem necessidade de retorno. Obrigado, doutor Ronaldo. O questionamento é o seguinte, seria, no caso, então, um provimento ilíquido? Isso ficaria a cargo da unidade definir qual seria o valor desse crédito, e se o contribuinte discordar? Não, pelo que eu entendi, o contribuinte é inquestionável que ele está pleiteando crédito de aquisição de animal vivo. Não tem nenhum questionamento. E também é indubitável que ele produz a partir dos animais vivos. O animal vivo para ele é insumo. Então é inquestionável a base de cálculo e é indubitável a alíquota. Então, eu não vejo mais... A base de cálculo, não. Tem algumas questões mas tem também, como insumo, origem vegetal, produtos de origem vegetal que são utilizados para alimentação dos animais. De fato, está tudo planilhado, as provas parecem estar bem robustas nos autos, e isso nem sequer foi contestado, está tão bem colocado que a fiscalização de pronto já conseguiu dizer, olha, ele demonstra lá que é XYZ. A questão é que a fiscalização entendeu que aquilo não poderia, né, ser utilizado a alíquota de 60 sobre aqueles insumos. Mas está lá. Os animais vivos que ele utiliza e os produtos de origem vegetal que ele usa como insumo para alimentação desses animais. Acho que o patrono quer fazer algum esclarecimento de fato. Pois não, doutor Tiago? Obrigado. Só para esclarecer um pouquinho o histórico ali que gerou o processo. A recorrente apurou o seu PIS/COFINS, na época era da COM, foi feito o recolhimento do PIS/COFINS, e depois a recorrente verificou que a aplicação da alíquota de 35% estava equivocada, que era devido à alíquota de 60%. O que ela fez? Ela retificou a apuração, isso gerou um pagamento maior, que foi objeto de uma DECOMP. Então, essa DECOMP é que foi indeferida. E o único fundamento do indeferimento da DECOMP foi justamente o que gerou, né, aquele pagamento maior, que foi a diferença entre 35% e 60%. Então, esse é o único objeto de controvérsia desse processo. Só queria trazer esse esclarecimento para ajudá-los aí na decisão. Obrigado. De fato, a fiscalização conheceu dos documentos dos autos, porque, inclusive, ele utilizou isso como base para não homologar, né? Exato. Eu acho que esse esclarecimento aí definiu bem. A preocupação do presidente eu acho muito pertinente. Acontece que aqui já estava plenamente definida toda a base de cálculo, porque o contribuinte verificando que só utilizou 35%, está reivindicando agora o restante. Tanto é que a decisão da RJ de Belo Horizonte, ela só se refere a isso. Olha, não cabe essa alíquota, porque os produtos não estão listados ali, ou então não cabe retroatividade do parágrafo 10. Ela não faz, a delegacia de julgamento não faz nenhuma restrição à base de cálculo dos créditos. Por quê? Porque justamente não foi um erro, porque ela se restringiu ao que era necessário. Porque toda a discussão era se tem esse adicional que a empresa reivindica. A delegacia entendeu que não, que tudo que a empresa tinha feito está tudo correto, é 35% mesmo, em cima daquela base de cálculo mesmo.
Mas isso que ela está reivindicando adicionalmente, ela não entende que seja o caso por uma interpretação desses dispositivos aí citados. Tá, seria o caso diferente de que quando o contribuinte ele faz um pedido de restituição em que ele alega que tem um crédito a mais ou que fez uma reapuração do seu saldo credor, tal. Ele não está questionando nada em relação a... ele só quer mudar de alíquota. No caso de mexer na base de cálculo, caberia uma diligência para apurar. Mas aqui, no caso, ok. Então, a doutora Fernanda vai alterar o voto dela para provimento. Uhum. Ok. Acho que a matéria já foi suficientemente debatida. Imagino que estamos todos prontos para votar. Conselheiro Luiz Felipe, como voto? Presidente, eu tenho uma política parecida do saudoso conselheiro Carlos, que a bunda não prejudica. Mas o esclarecimento aí do doutor Ronaldo eu achei que foi muito pertinente. Na verdade, não está se discutindo base de cálculo. A base de cálculo é aquela mesma, é uma diferença só da alíquota de 35 para 60. Então, eu vou acompanhar a relatora. Obrigado, doutor Felipe. Conselheiro Oswaldo. Com a relatora. Conselheiro Ronaldo. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Marcos Borges. Com a relatora. Conselheira Ariane Dark. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Sustentou pela recorrente o patrono, Tiago de Oliveira Brasileiro, OAB Minas Gerais, 85-170, Martinelli Advogados. Confere? Ok. Bom, prosseguimos agora para o item 116, correto? Gente, só para deixar claro que esse resultado, ele vale do item 122 ao 132. Perfeito, perfeito. E agora a gente passa para o item 116 a 121, que é a multa de ofício por não homologação dessas compensações. E aí eu acho que é até dispensável leitura de relatório e voto, porque, obviamente, mesmo propondo a diligência, como eu já tinha reconhecido o direito e a tese da recorrente, eu só fui conservadora no sentido de apurar o quanto antes de dar, não tem que falar mais em multa, a multa é afastada e, portanto, tem que dar provimento também ao recurso voluntário para afastar a multa. Então, aqui também é provimento. Tá, o item, então, 116 da pauta, o processo, ele se refere única e exclusivamente à questão... Multa isolada por não homologação. Perfeito. Bom, todos do colegiado entenderam bem a matéria? Todos, alguma divergência em relação à relatora? Não. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Resultado para o item 116 da pauta, que irá se estender até o item 121 da pauta. E encerramos, assim, o julgamento da Rio Branco. Agradeço a presença do doutor Tiago. Muito obrigado, espero vê-lo numa próxima oportunidade. Agradeço a atenção dos senhores, desejo um bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, 5 minutinhos, então, fazer um intervalo. Tá, eu vou parar aqui a gravação. Peço ao Leonardo e ao Marco que também parem a gravação, por favor.